A paz do Senhor Jesus, amados. Hoje é o 5º dia do nosso propósito e a parte da armadura que você irá ativar hoje, que nós iremos ativar juntos, é o capacete da salvação. E hoje quem está com a palavra é o meu esposo, presbítero Helison. Seja muito abençoado através dessa ministração e dessa oração em nome de Jesus. Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus a todos, presbítero Helison aqui. Hoje é o 5º dia deste propósito sobre o revestimento das armaduras de Deus através da carta de Paulo escrito a Éfeso, na igreja de Éfeso. E no capítulo 6, versículo 17, nós vamos ler apenas a parte A, que diz assim: tomai também o capacete da salvação, e é esta a armadura que nós vamos falar hoje, sobre o capacete da salvação. Paulo, quando ele escreve a carta a Éfesos, ele está preso em Roma. E quem leva a carta, nós vamos ver no decorrer desse texto, no final do capítulo 6, é Tíquico. Tíquico é conservo de Paulo em Roma. E Tíquico, ele tem agora uma tarefa, trazer a Éfeso, a todas as igrejas de Éfeso, a carta de Paulo, para que todas as congregações, todos os pontos de pregações, todas as igrejas pudessem ver. E olha só como é importante. Paulo, ele está preso em Roma, mas ele está com a sua alma livre. Paulo, ele começa a escrever a igreja de Éfeso de uma forma geral, generalizada, a todos aqueles que estão congregando nas igrejas em Éfeso. E Paulo, acredito eu, conjecturo, imagino, eu me ponho na cena, Paulo atrás de uma cela, num lugar sem conforto, num lugar sem regalias. Ali ele está acompanhado do doutor Lucas, que é um dos seus acompanhantes. Ele está acompanhado também de alguns pastores, alguns servos, e aqui também fala de Tíquico. E eu acredito que Paulo, quando ele está escrevendo a carta, ele olha para os soldados passando para lá e para cá, os soldados da guarda pretoriana romana. E Paulo, ele paraboliza, vamos colocar essa palavra, não sei nem se ela existe. Ele conjectura junto com as parábolas, como se fosse uma parábola de Jesus. Ele usa aquilo que ele está vendo, ele usa aquilo que está acontecendo na frente dele, para dar à igreja de Éfeso uma luz, uma visão espiritual. Ele vê o que ali? Guardas romanos. E ele começa, eu acho, a analisar as fardas do guarda. Ele começa a analisar as fardas de combate. E quando Paulo ele chega na cabeça do guarda, ele olha e ele vê o capacete da salvação. O que é que Paulo está querendo dizer para mim e para você e para a igreja de Éfeso e para todos aqueles que estão em Cristo Jesus? Ele está querendo dizer que os nossos pensamentos, eles são atacados 24 horas por dia. Meus irmãos, às vezes, nós que trabalhamos de forma geral, na indústria, no comércio, no trânsito, na limpeza, não importa qual seja o seu serviço. Você já notou que tem dias que você acorda e os seus pensamentos eles estão um pouco fora, eles estão um pouco desconectados, você está às vezes atribulado, não sabe nem o que está te atribulando, você levanta naquele dia, você não dormiu bem à noite, e seus pensamentos ficam às vezes buscando, sabe, lembranças, memórias de coisas que já passaram, coisas que talvez não foram resolvidas na sua vida, coisas que talvez te magoaram, ficaram para trás, e a gente passa o dia às vezes remoendo tudo aquilo, quando nos machucaram, quando nos entristeceram, e a gente às vezes fica pensando mal, pensando coisas que não era mais para estar pensando, os nossos pensamentos ficam aleatórios, às vezes a gente não consegue orar. Isso já aconteceu e acontece comigo, com você, e pode acontecer com qualquer um. Nós não somos super crentes, nós somos seres humanos naturais, né, que estamos abaixo do poder sobrenatural de Deus. Há poderes espirituais sobre as nossas vidas, e há poderes sobrenaturais da parte de Deus e da parte do inimigo, meu irmão. E esse poder sobrenatural, ele trabalha no quê? Nas nossas mentes. Ele trabalha no quê? Nos nossos pensamentos. Deus, ele olha para mim e para você, e ele nos vê no dia de amanhã. Deus olhou para Gideão e falou assim: varão valoroso, eu conto contigo, vai nessa tua força. Gideão olhou para Deus e falou: Deus, eu? O menor da minha casa, da menor tribo de todas as tribos? Como assim? Eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, a minha capacidade é pequena. E Deus já estava vendo ele lá na frente. Aleluia. Gideão com os seus guardas vencendo a batalha. E quando Deus ele olha para mim e para você, meu irmão, não é diferente. Nós não somos diferente de Gideão, nós não somos diferente de Elias, de Eliseu, nós não somos diferente de nenhum profeta, de nenhum
homem, de nenhum personagem bíblico. Deus, ele nos olha de igual forma. E quando Deus, ele olha para mim, ele está vendo eu capacitado, eu preparado, eu indo à luta no dia de amanhã. E para você também ele olha desse jeito. E quando Deus, ele olha para nós, ele olha para nós de uma forma introspectiva, ele vê o nosso coração. E Deus, quando ele dá a Paulo esta carta, e Paulo começa a escrever, ele está ensinando Paulo que a igreja deve se revestir de todas as armaduras para acabar com as astúcias do inimigo. Mas Satanás, ele não tem o dom de revelação. O diabo, ele não tem o dia de amanhã. A Bíblia vai dizer que o dia de amanhã pertence a quem? A Deus. E quando o diabo, ele olha para mim e para você, o que ele tem nas mãos dele? Os nossos pecados, as nossas ignorâncias, a nossa incredulidade, o nosso passado. E o diabo, ele trabalha nos nossos pensamentos em relação a isso. O diabo todo o tempo, ele dá a ordem a demônios para ficarem no nosso ouvido, falando na nossa mente, dizendo: você não pode, você não vai conseguir, a vida é assim mesmo, você pecou, você adulterou, você roubou, você prostituiu, você errou. E nós ficamos com isso na nossa mente, meus irmãos. Por isso que quando Paulo escreve, notoriamente nós podemos ver a presença de Deus na vida dele nesta carta, como em todas as outras, como em toda a Bíblia. Ele fala: vocês têm que proteger a mente, o capacete da salvação. Ele poderia dizer o capacete da proteção, mas ele disse o capacete da salvação. Eu acredito que esta é a parte mais importante da armadura, porque ela protege a nossa mente para que nós alcancemos a salvação. Aleluia. Porque tudo começa com um pensamento. Você pensa, você age depois que você pensou. Ninguém fala assim. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo, e eu já fiz muito isso: eu agi, mas foi sem pensar. E todas as vezes que você fala esta palavra, se você já falou, eu já falei, eu fiz algo que não deu certo, eu agi sem pensar. Então você acaba dizendo uma palavra, você acaba ofendendo, você acaba entrando em discussões, você acaba entrando em problemas, que você depois diz: eu agi sem pensar. Porque quando nós pensamos, quando nós estamos protegidos dos nossos pensamentos, quando nós analisamos as nossas mentes, nós podemos administrar as nossas ações. Então Deus, ele quer de mim e de você que nós coloquemos este capacete, esta parte importante da armadura, para alcançarmos a salvação. Oremos por isso, meus irmãos. Oremos por isso, minhas irmãs. Entrem em oração. Você que está vendo este vídeo, que ainda não viu o início do propósito, tá aí na página, o propósito, como deve ser feito. Tem os outros dias, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Acompanha, faça esse propósito. A gente vive de propósitos, meus irmãos. Você tem que ter um propósito. E Deus está levantando este propósito para nos revestir das armaduras, porque vai vir o tempo mau. As igrejas estão passando vergonha nessa terra. Altares estão rachados. E o que Deus quer? Ele quer sacudir. Ele quer levantar os remanescentes. Ele vai deixar permanecer somente aqueles que estão perseverando na oração, no jejum, no clamor, e aqueles que estão se revestindo das suas armaduras. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e querido, neste momento eu oro juntamente com este irmão, esta irmã, numa união, num clamor, num só corpo, Senhor. Pai, reveste os nossos pensamentos, reveste, Senhor, as nossas mentes, Pai. Pai, coloca esse capacete da salvação em nós, Senhor. Permanece, Pai, na nossa mente a proteção do Espírito Santo do Senhor, Pai. Vai tirando todo o pensamento aleatório, toda a opressão do inimigo sobre a nossa mente, Pai. Toda a opressão maligna que intenta contra os nossos pensamentos, que nos faz revoltar, nos faz magoar, nos faz tornar incrédulos, Pai, eu declaro num só som, Senhor, que sai agora, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida dos teus filhos, Senhor. Reveste cada um destes irmãos, essas irmãs que estão acompanhando o propósito, este vídeo, Senhor, das tuas armaduras, e principalmente, Pai, neste dia do propósito, do capacete da salvação, Senhor. Blinda-nos, Pai, de todo laço, de toda seta, de todo dardo inflamado, Senhor. Dá-nos discernimento e sabedoria, Pai, para quando os nossos pensamentos adversos vierem, nós podemos, Senhor, sair, Pai, deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é só o 5º dia. Fique ligado para o 6º e até amanhã. Tchau, tchau.